Salve, salve pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do podcast de Giro do Saber, diretamente do canal de Piracicaba. E hoje, além do Michael e do André, eu não vou deixar vocês se apresentarem, sempre a mesma coisa, temos um convidado especial, Roberto. Roberto, muito prazer, que bom que você aceitou o convite do nosso querido Michael. E agora pode falar. Começou! Toma um fogo aí, toma um fogo. Tá. Segura a bomba. Roberto, fala aí. Tô bom, se apresenta primeiro, fica à vontade. Eu falei já. O professor Beto, eu professor na faculdade de psicologia. Eu queria Beto, deixar então isso. Beto. Vamos. Não, Começa por aí. Não sei se vocês têm a mesma intimidade que eu, né? Vamos alinhar, tchau. Ele é meu professor na... Tudo bem, pessoal? Meu professor na faculdade de psicologia. Eu fiz o convite pra ele, ele aceitou. Fiquei muito feliz com isso. Eu queria deixar claro já, não sei se o professor ia comentar. Então ele é meu professor na faculdade de psicologia, então tenho um carinho muito grande pelo nosso convidado. E agradeço por ter aceito. E fico muito feliz que você tenha vindo. Cara, muito bom. Agradeço pelo convite. E quando você fala que eu sou o seu professor na faculdade de psicologia, a primeira coisa que a galera pensa é... Você é psicólogo, né? Não sou psicólogo. Do nada. Vamos quebrar um estigma aqui, gente. Isso, primeira Já coisa. tinha gente na cadeia assim, Não aguento mais. Não, eu sou administrador, cara. Ou seja, não sou nada. ADM. O administrador é aquele cara que não sabia o que fazer. Então, tinha muito disso na época que eu fiz técnica em informática, hein? Depois, enfim, muito tempo. E tinha que... o que você vai fazer? Não sei. Faz administração. Isso. Foi nessa pegada aí que você fez também? E eu fiz a minha carreira inteira só administração. Ou seja, até hoje... Você eu tá não sei em- o que fazer, cara. Eu tô tentando encontrar. Então, cara, desde o técnico até o mestrado, a única coisa que eu fiz é administração. Mas eu me considero um educador, cara. Na verdade é isso. Quando eu me apresento, né? Quando a pessoa pergunta, porra, o que você é, cara? É difícil responder, né? Porque chega um momento da nossa vida que você, cara, abraça tanta coisa, gosta de tanta coisa. E vou ter que colocar um conceito só? Isso. Porra, não dá. Exato. Precisa simplificar. E eu encontrei a palavra educador. Que inclusive na própria universidade, no nosso crachazinho, todo mundo, não sei se você percebeu Não. isso. Funcionário, professor, todo mundo tem a palavrinha educador. Olha que no legal. crachá. Achei isso bem legal, né, cara? E é o que eu faço, porque eu trabalho com aprendizagem. Né? Então, como professor, como mentor, como educador, eu falo de aprendizagem, né? Seja dentro do ambiente educacional, seja no ambiente corporativo. Por quê? Faz 33 anos que eu trabalho em um ambiente educacional. Então não tem, né, como falar que eu não conheço ou não sou desafiado pela educação, né, diariamente. Minha família é uma família de educadores, né? Meus irmãos são educadores, são professores. E eu escolhi essa linha de atividade, de pensamento, né? Então, mesmo como administrador, eu trato a gestão das pessoas, do comportamento humano, para fazer alguma coisa. E eu escolhi também um outro assunto, que é o empreendedorismo. Que eu curto pra caramba esse assunto, né? Que inclusive foi a minha transição de carreira. Que é a pamonha de ideias, né? Pamonha de ideias. Pamonha de ideias. Cara, Legal. então, a gente precisava criar alguma coisa diferente, né? É isso. Depois de tanto tomar café com um amigo meu, cara, um dia o que a gente vai Muito fazer? legal. Acho que o pressuposto é bem parecido, né? Menor que foi apontar, mudou. Inclusive, Giro de saber. até antes, né? Como a gente estava batendo papo aqui, vocês estavam falando que tem um trabalho com jovens. A minha transição de carreira foi por conta disso. Porque eu acreditava que os jovens não eram mais alcançados, né, pelos educadores, pelos professores, pela empresa. E o que a gente tem que fazer? Trabalhar com eles, dar opções. pra essa Eu galera. sinto que ficava só uma lamentação, uma reclamação. A maioria das pessoas meio que aceitava isso. Os jovens. É difícil. Não dá. E aí, vamos fazer o que com isso daí? Vamos deixar desse jeito e vamos só reclamar e tudo mais. E uma coisa que acontece com a gente, e aí como a gente também, eu venho da escola também, peraí, o que a escola deixou de fazer em algum momento? Porque esse cara vai chegar, esse menino, essa menina, vai chegar lá na empresa, no mercado de trabalho, sem saber um monte de competência de relacionamento. E, cara, a escola poderia ter dado conta disso, né? A escola não dá? Então vamos tentar fazer alguma coisa pra dar conta disso, né? Que não chega lá, o gestor fala assim, nossa, mas esse menino tem 19, 20 anos e é irresponsável. Mano, mas ele nunca teve nada na vida dele que fizesse com que ele conseguisse desenvolver essas competências, né? Então isso é um trabalho que a gente vem fazendo
agora um pouco mais... A gente fazia diretamente nas empresas. Então, assim, a empresa nos procurava e falava, ó, tô com um problema XYZ. Puxa, e nada relacionado às hard skills, né, as competências técnicas da pessoa. O BO qual que era? Como as pessoas se relacionam. Tá, então, se a maioria das pessoas... Maioria não, né? Se isso é uma coisa gritante dentro das organizações, onde a gente pode trabalhar isso? Então, aí, a ideia, peraí, se eu começar nele com 7 anos, legal, mas tá muito distante. Eu tenho que pensar numa coisa mais rápida. Vamos pegar essa molecada, esses jovens aí. Então, tanto que o trabalho nosso é de 15 a 18 anos, né? Que é tentando... Ó, essa galera vai chegar daqui a pouco no mercado de trabalho. Vamos tentar fazer uma parada com eles antes. É. Além de remediar, de tentar consertar a galera que tá nas empresas já. Mas, fala. Não, é que lembrando da época de escola, assim, até da faculdade, né? Se a gente tinha algum conflito ali no trabalho, em grupo, terminava aquele trabalho, vou fazer com outro grupo. Então é bem mais simples ali, não tá dando certo aqui, vou com outro grupo, pronto, acabou, né? Em vez de tentar resolver o conflito que tem entre eles ali, para isso já ir preparando para o mercado de trabalho, né? Porque a gente sai da faculdade e a gente sai totalmente técnico do negócio. Aí, quando eu comecei a dar aula, aí eu comecei a aplicar, porque é da minha área, era de lazer, então eu falava, nossa, aqui cabe jogos cooperativos, né? Vamos trabalhar essas coisas. Então eu colocava alguns fundamentos ali do trabalho em equipe, da comunicação, da escuta e tudo mais. Mas é bem sucinto, né, o negócio. Aí agora a gente tá com esse projeto aí de pegar o pessoal mais jovem ainda para já começar esse processo. A hora que chegar na faculdade, já vi isso, já tô por dentro disso, chega numa empresa, nossa, tá faltando isso, já consegue até ter esses argumentos, tá faltando alguma coisa aqui. Então vai ser bacana pra caramba esse projeto que a gente tá fazendo aí. Mas você também, que o Mike mandou pra mim, você também é mentor de carreiras de quem tem mais de 50 anos. Isso. Então, vou contar essa história. Conta a sua história aí. Cara, que eu acho que é legal. Chegou numa fase da minha vida que eu já não acreditava mais o que eu fazia dentro de uma sala de aula da universidade. Cara, eu percebia na cara das pessoas que não chegava, né? Mas tinha uma cultura corporativa do ambiente educacional, de grandes empresas educacionais, que não me permitiam fazer aquilo que eu gostaria de fazer, né? Efetivamente. Fala, cara, eu preciso sair desse palco, porque era literalmente num palco que eu estava, né? E eu não gostava disso. E a consultoria. Então, eu vivo de educação, né? Como professor e como consultor. E as duas coisas não me faziam bem mais. Então, eu usava terno e gravata e sapato de bico fino, cara. Eu odiava isso. Então, a minha transição foi tirar a gravata, tirar o terno, tirar o sapato e descer do palco. Foi isso que eu decidi fazer, né? E olhar para as realidades dos jovens, né? E nessa transição, acabei encontrando também um jovem chamado Jonathan, que é o Jonathan Boylicen. Por isso que vem o nome Boylicen da empresa onde eu trabalho hoje. É um cara incrível, extraordinário, com uma cabeça fantástica, que me acolheu. Tenho idade para ser o pai dele e ele me acolheu. E ele é o CEO da empresa. E eu o respeito por quem ele é, o que ele realiza e com quem ele faz, inclusive, né? E me chamou muito a atenção, porque hoje eu falo muito sobre conflito entre gerações dentro do ambiente corporativo, né? Porque na minha transição, na Pamonha de Ideias, o meu filho foi meu sócio na Pamonha de Ideias. E eu conto essa história com uma palestra só com fotos minha e do meu filho. Na jornada completa, né? Meu filho, geração Z, hoje ele está com 27 anos, a gente começou, ele tinha 22 anos, e eu estava simplesmente sendo pai dele, não sócio dele. Foi quando eu percebi, apliquei um mecanismo que a gente usa hoje, que a gente chama de Canvas de liderança e aprendizagem. Quando eu fiz o Canvas dele, chegou a pandemia, a gente precisou se modificar. Nesse momento, criando o Canvas de aprendizagem dele, né? Como eu acelero a aprendizagem do Pedro, eu percebi, cara, eu fiz uma autoanálise, falei, estou completamente errado, né? Porque eu estou sendo pai dele. Estou deixando que ele crie suas próprias condições de ser o meu sócio, de ter autonomia. Cara, caiu a ficha pra mim, eu fiquei malzão. Fiquei 15 dias assim, numa deprê, falando, sou um pai horrível. Cara, o que eu fiz para o meu filho? Um sócio pior ainda. Uma bad horrível, cara. Aí eu decidi fazer isso, cara, entregar esse processo de criar autonomia para ele no processo de aprendizado dele. Foi isso que a gente fez, né? E deu certo, porque o bichinho hoje, eu termino até a palestra, o bichinho hoje tem um restaurante em Camborizinho, no litoral de São Paulo. Né? Então deu certo, cara, que a gente chama de evidências, né?
Quando eu apliquei corretamente o Canvas de aprendizagem e liderança, o que aconteceu com o Pedro? Depois da jornada dele, ele se tornou empreendedor. E o que aconteceu com o Beto? Aconteceu eu estar hoje dentro da Universidade Anhembi Morumbi. Eu tenho a permissão de trabalhar projetos de empreendedorismo e inovação na área da saúde com os alunos e professores e com a comunidade externa também dentro da Universidade Anhembi Morumbi. Então deu certo a minha transição de carreira. Mas isso daí surgiu do Pamonha de Ideias. Da Pamonha de Ideias, essa transição. E um projeto, cara, muito bacana que nós fomos contratados para fazer, que permitiu a fusão da Pamonha de Ideias com a Bolicem. Eu já era parceiro do Jonathan. Mas a gente decidiu fundir. Então, a Pamonha de Ideias hoje não é mais uma empresa, é uma marca da Bolicem. É a Bolicem que administra essa marca, que virou esse hub de empreendedorismo e inovação dentro da universidade, né? E qual foi o projeto que nos uniu? Um projeto chamado Jovens Tech. Uma grande empresa nos pagou, realizamos esse projeto trabalhando hard e soft skills dentro da universidade. A própria universidade cedeu 100% de espaço, laboratório de informática. Todo sábado, durante 5 meses, mais de 5 meses, inclusive, eu e Jonathan, com uma garotada de 16 a 24 anos, ensinando tecnologia. Só foram 7 semanas o meu trabalho, sentado com essa molecada, falando sobre o mundo. O mundo do trabalho, o mundo deles, o mundo do empreendedorismo. Eu lembro que a gente inventou, em um dos dias, cara, a gente estava num anfiteatro lá da universidade. Eu coloquei uma cadeira no meio, eram 40 jovens. Falei, galera, vamos fazer uma roda? Eu vou ficar sentado no meio. Nós vamos brincar agora de roda viva. Vocês vão me entrevistar. E eu ficava girando na cadeirinha e os grupos, porque a gente trabalhou com os desafios, né, com os grupos por projetos. Então, cada pequeno grupo tinha projetos. E uma outra coisa legal também, cara, que eu consegui inscrever um curso de extensão na universidade com os nossos alunos de gestão e negócios para serem tutores dos Jovens Tech. Então, tava uma galera ali, cara, tava todo mundo, um único objetivo, olhando para esses jovens, todo mundo. E essa galera começou a me metralhar de pergunta, cara. Eu falei, o assunto é empreendedorismo. Eu, Beto, empreendi. E foi incrível, cara. Eu lembro que eu ficava girando, assim, a gente ficou 3 horas, eu girando na cadeira, e essa molecada conversando comigo, cara, querendo saber como é que faz para empreender, né? Então, esse foi um projeto lindo, porque teve um recurso de uma grande empresa, as duas marcas, a Bolicem e a Pamonha de Ideias, fizeram, a gente desenhou o projeto inteiro, como ele seria, como ele ia acontecer, foi permitido fazer isso, deu certo, nós aplicamos, no final a universidade certificou, eles ganharam um certificado físico mesmo, teve lá um dia que a família foi entregar o certificado para os jovens, cara. Isso transformou. Dos 40, nós conseguimos formar 24 jovens. E a partir desse modelo é que nós decidimos trabalhar, então, em conjunto, fazer essa fusão da Bolicem com a Pamonha de Ideias e trabalhar os processos de aprendizagem, tanto para jovens, que foi isso que aconteceu no início, né? Eu criei a Pamonha de Ideias para dar opção para os jovens. E eu comecei a trabalhar, então, o meu projeto pessoal, que era 50+. E esse projeto 50+, foi o que eu fiz, né? Hoje eu estou com 52 anos, eu me transformei a minha carreira, estou extremamente feliz e realizado com o que eu faço hoje, e eu preciso levar isso para as pessoas. E eu comecei a fazer mentoria para profissionais que queriam ou também fazer uma transição de carreira, ou criar um conceito, né, na sua carreira diferente. Por exemplo, eu não entendo de planejamento estratégico. Você me ensina o que é planejamento estratégico? Eu faço isso por meio da mentoria, que é o melhor modelo, né? De 1 para 1. Imagina, né, que você ensinar, você tem um aluno só. Que delícia isso, né? Então a mentoria permite isso. E fazer com que o outro também tenha autonomia para criar essas capacidades, né? Então hoje o meu projeto é trabalhar com jovens e trabalhar com jovens 50+. Eu só trabalho com jovens. Eu também sou um jovem. Né? E Beto, eu vi aqui. Deixa eu ver onde que se ligam os dois conceitos. Todo esse material que você produziu aí junto com a faculdade, com essa grande empresa e com a Bolicem, essa metodologia vocês criaram. Isso. Vocês pegaram, lógico, tinham alguns modelos já que conheciam e foram criando algo único. Exato. Que até então não existia. Isso tem a ver com a aprendizagem autodirigida, que eu vi aqui que eu também coloco aprendizagem autodirigida. Isso. Como que tem a ver esse criar um novo modelo, que eu acho que
Você tem muitos desafios, porque é algo que você não tem, nunca foi feito. Entretanto, você não tem amarras. Bom, já que nunca foi feito, eu posso ir pra onde eu quiser. Eu não tenho necessidade de ir pra um lugar X ou Y. A gente tá criando junto aqui, no caso, quando você criou lá. E a aprendizagem autodirigida é mais ou menos assim, de tipo, vou aprender aqui, eu vou pro meu interesse, eu não tenho a necessidade de ter uma chancela de alguém. E como que essas duas coisas se conversam? Cara, Ou elas não se conversam? Total. É porque eu geralmente não falo, eu não respondo assim quando pergunta, né? O que você é? Você viu que eu dei uma outra resposta. Sim. Mas no fundo, cara, morro de vontade de falar. Se alguém pergunta o que você é, o que você faz? Cara, eu sou um aprendiz autodirigido. Porque quem tá do outro lado vai falar, pô, esse cara é louco, né? O que isso significa? A galera não entende. Eu gostei disso. A gente teve uma pessoa que trabalhou, que fez uma pós em pedagogia da cooperação com a gente. Não sei se vocês lembram o Renan. Que ele tinha muito isso, do lance de ter essa aprendizagem autodirigida. Aí ele criou um programa chamado Mestrado Informal, aprendizagem fora da caixa. Então ele tem várias ações nesse sentido. Pô, peraí, por que eu preciso ter alguém pra falar pra mim o que eu tenho que aprender? Uhum. Por outro lado, pelo menos nas conversas dele, na fala dele, é muito mais trabalhoso, você tem muito mais dedicação pra você ser um aprendiz autodirigido do que ter alguém cobrando o que você tem que fazer. Porque ali a pressão é contigo. Né? Se você não dá conta do que você se propôs a fazer, não tem ninguém que vai. Algo externo que vai falar pra você, você tá errado. O negócio é com você mesmo. Quem fala muito sobre isso no Brasil é o Alex Bretas. Alex Bretas. É esse cara. Ele, Alex. Depois ele falou, ele é sempre. O Alex. Eu me toquei porque Renan, é outro nome, mas não. Alex. Fora da As caixa, frases que você falou, É o Alex. Nem tinha Renan na faculdade. Não tinha. o Alex Bretas, Falou Renan com uma propriedade. Era ele que tava estudando com a gente, né, Renan, mano? que é o doutorado informal. Doutorado informal, isso. Então, eu indico muito, participo dos grupos, né, do Alex Bretas. Eu descobri que eu sou um aprendiz autodirigido quando eu descobri esse assunto com o Alex Bretas, né, que hoje no Brasil é o cara que mais entende sobre o assunto, né. E eu acho muito bacana, cara, que eu me percebi na minha carreira como um aprendiz autodirigido, sempre. Eu lembro que há 30 anos atrás, numa escola onde eu trabalhava, a dona da escola perguntou pra mim, Beto, você faz tal coisa? Na hora, cara, eu falei, faço. Eu falei, porque eu quero colocar você pra fazer essa tal coisa. Eu falei, Faço pra caramba ainda. muito. Daqui a quanto tempo, né, eu vou estar nesse ambiente que você quer me colocar? Não, daqui a uns 15 dias. Eu saí que nem um louco, cara. Peguei um cara lá dentro do colégio. Eu falei pra ele, Marcião, cara, você precisa me ensinar isso aqui, cara. Eu ganhei um novo cargo, só que eu não tenho a mínima ideia de como isso faz. O que fazer com isso? Cara, e todo horário do almoço, esse cara me ensinou. Eu aprendi a fazer. Cara, e foi assim que a minha jornada de aprendiz autodirigido começou. Só que eu não tinha essa percepção, né? Então, todas as portas que estavam na minha frente, eu abria. E se ela já estava um pouquinho aberta, eu entrava. Eu nunca deixei de espiar o que tinha do outro lado da porta. Isso para mim era muito importante. Porque a curiosidade faz parte da aprendizagem autodirigida, né? Mas a gente precisa criar autonomia para fazer isso e não fácil. Putz, eu fico pensando, nada mais motivador para aprender do que ter você vai ter que fazer isso daqui a 15 dias. Porque eu percebo que muitas das dificuldades da aprendizagem hoje, principalmente na escola, no meio formal, eu tô aprendendo isso pra quê? Amigão, você tem 15 dias pra aprender isso porque você vai ter que fazer tal coisa, né? Então, assim, você tem que colocar aquilo em prática muito rápido. Não é negócio de ficar 12 anos estudando e falar, peraí, por que eu tô aprendendo isso? Não faço ideia de onde eu vou usar, né? E um monte de coisa. Ao mesmo tempo, sem ter esse significado, sem fazer tanto sentido. Fala alguma coisa, Maico. Tá quietinho, cara. Falei que eu ia te deixar, né? Não. Já fluí. Ô, Champs, tem como ligar o ar aqui? Eu tô suando em bicas já. Ali, ó. Ô, liga aí o controle, tá aqui. Foi mal, Champs. Esses caras são foda também, velho. Puxa vida. O papo tá esquentando aqui. Vai, Mike. Vai. Vamos. Vamos. Eu assisti o podcast do professor Andrei. O professor Andrei, ele é PhD em Neurociências. E a professora Fernanda Landeiro, que é também doutora em Psicologia. E ela fala sobre a educação. Então, a conversa que a gente teve ontem, professor, e o que me agrada, é entender, assim,
grosso modo, a epistemologia do comportamento humano. Então eu fui vasculhando isso até chegar no cérebro. E aí, como é que é a questão do cérebro? E aí tem alguns eventos históricos, principalmente nas guerras, onde o sujeito chegava lá com uma lesão e o médico identificava que, putz, ele não consegue mais fazer tal coisa. Anota. Onde é que tá faltando? Tá faltando tal pedaço. Então já tinha toda uma descrição morfológica do cérebro, mas fisiológica ainda não. Então toda uma questão morfológica e fisiológica não. A galera foi anotando. Depois as pesquisas foram progredindo e hoje tem muito imageamento do cérebro. Então eles conseguem... Imageamento é uma palavra que existe? Conceito mesmo? Agora você me pegou, né? Não, vamos Provavelmente. Se não for, é um neologismo. Imageamento. Não precisa pesquisar. Não, Desculpa, pelo amor de Deus, eu falando. não durmo à noite, cara. Não, mas você continua falando porque seu raciocínio. A pergunta que surgiu aqui no Google, que é imageamento cerebral? Vral. Meu filho fala Vral. 9 anos ele tem. Daí, professor, então hoje tem imageamento. Eles colocam lá tanto ressonância magnética funcional, e aí, grosso modo, você vai executar a tal atividade e a gente vai. Então hoje tá bem assim avançado, apesar de ter muitos recônditos ainda que não foram descobertos. E isso ficou muito significativo para mim, porque eu falo, caraca, eu sou um sujeito assim, tentei fazer uma faculdade de filosofia antes, mas abriu muito, eu parei. Então, o pressuposto tem dois caminhos, né? O caminho do significado transcendente espiritual e o aqui e o agora. Não tem nada regindo a sua vida, é você que faz as coisas. E a hora que eu me deparei com esse comportamento cerebral, eu percebi que, olha que intrigante, dependendo da família que o sujeito vem, ou seja, herança genética, das experiências que o sujeito tem, ontogenética, e da cultura que ele é inserido, ele emite um comportamento. Que não pode não ter nada a ver com o sujeito que nasceu num outro lugar. E aí, por exemplo, grosso modo, eu sempre uso esse exemplo, a mulher que usa burca, né? Que é uma coisa que pra mim chama atenção, assim como aquela cultura modela a percepção da realidade dela. E a hora que eu volto pra isso, e outro exemplo por exemplo, quem tem Alzheimer. Alzheimer tem uma baixa atividade no hipocampo, que é uma área relacionada com memória. Então, de repente, ele olha para um filho dele de 40 anos de convivência e não lembra da pessoa. E daí a questão mas cadê a relação transcendente disso? E não é uma crítica necessariamente, é uma questão da percepção da realidade. Não existe naquele caso porque o cérebro dele não processa aquela informação. E às vezes ele sai de casa e não consegue voltar, ou ele olha no espelho e não consegue se reconhecer. E aí, partindo disso, fala, caraca, então quer dizer que o processamento cerebral faz com que as informações do ambiente interno sejam recebidas pelo ambiente externo, sempre pelo meio dos 5 sentidos, ou seja, quem é cego não tem imagem, se é cego de nascença tem 0 imagem, se não é cego de nascença tem uma transformação temporal de diminuição, de decodificação de imagem para um aprimoramento dos outros sentidos. Então, a partir dessa introdução toda... Não, eu tô preocupado pra cacete. A educação, grande da... se não tem uma relação direta com dopamina, ou seja, motivação, não gera aprendizagem. Mas não gera aprendizagem, não tem opção. Então, se não for alguma coisa, aí esse acho que é o desafio do educador. Né? A gente teve essa conversa. Pô, o que é que motiva o sujeito? Porque acho que hoje é mais complexo ainda, porque a gente tem uma porrada de informações. Só que o sujeito, por exemplo, na escola, mas o meu filho tira 8, 9 na prova, porque a motivação dele é um reforço negativo da punição de ficar de recuperação. Não porque aquele conteúdo é importante. E o pai dele, que fica na casa dele, cara, lembra nosso combinado? 7 é o mínimo? Então, assim, me parece que a motivação dele é não ser punido. E aí ele dá o jeito dele. Se ele tem uma defasagem no neurodesenvolvimento, um TDAH ou uma dislexia, essa criança ela não consegue entender, não porque ela não quer, ou porque ela não valoriza a punição, porque ela não consegue entender aquele conteúdo específico. Então me parece que a educação especificamente não lida bem com esse ponto. É uma tradição de tão longa data que me parece tão obsoleta. E esse tipo de informação me parece hoje, né, na minha perspectiva, básica para um ensino íntegro, para um ensino contemporâneo. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que talvez seja para mim, a grande crítica de partir de uma educação extremamente conteudista, onde eu preciso oferecer a maior quantidade de conteúdo possível e foda-se o que você está pensando, se você como que você está aprendendo disso, como você está criando memória sobre isso daí. Né? E o problema não é nem acho só o conteúdo, né? É tipo assim, por exemplo, eu adoro conteúdo, mas um conteúdo específico.
Sim, na mas molecada. é que a gente vai se especializando ao longo do tempo, né? Isso. A molecada não, ela até faz sentido, pensando no desenvolvimento da criança, ela ter maior quantidade de estímulos, tal. Só que às vezes eu penso que é um estímulo tão abstrato para aquela criança que ela fala, porra, ela não vai falar isso, né? Ela vai se comportar de um modo que a professora fala, nossa, aquela criança, Aí, trazendo pro jovem, ele é desde sei lá, que nem a minha filha vai fazer um ano em fevereiro. Se eu colocar ela na escolinha a partir do ano que vem, ela vai ficar na vida dela, cara, sei lá, 20 anos estudando, seguido, sem parar. Isso se ela não quiser continuar na carreira acadêmica e tudo mais, né? Então, olha como o ambiente que ela está inserida, o ambiente que as crianças estão inseridos, influencia como ele vai ser, a não ser que você pegue uma metodologia mais, sei lá, diferente das tradicionais, você vai continuar sempre na mesma pegada, na mesma levada. Então, a punição, eu vou estudar para não ser punido, ao invés de eu vou estudar para poder ter uma recompensa. Recompensa significativa. Recompensa significativa, uma recompensa positiva. Né? Então aí a gente gera o quê? Pelo menos no meu entendimento. Geram pessoas que quando chegam no mercado de trabalho, eles estão aptos a entregar competências técnicas. Porque é isso que ele aprendeu. Eu tenho que aprender, eu aprendi que é assim que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que fazer. Mas a hora que você pega um contexto com mais pessoas, com pessoas diferentes, e como que eu respondo a isso? Porque vai chegar um momento que eu vou depender de você, que é de outro setor, para fazer a minha parte. Porque a escola não tá dando conta disso. Eu quero ser justo, assim, né? Por exemplo, meu filho estuda história e chega a mim, pai, 7,25. Pai, mas você sabe que eu tenho dificuldade? Ele justificando. Parece que ele tá fugindo da punição. Por outro lado, pai, você viu minha nota de matemática? Saca? Tipo assim, pergunta, tá ligado? Foca nisso. Pergunta porque eu tô estudando, porque isso aqui eu curto, cara. Então, saca? Então, assim, lógico que é muito fácil aqui sentar no podcast e falar assim, escola, né? Trabalha com motivação, pega e levanta o moleque, o que você quer? Quero jogar bola. Das 7 a meio-dia. Mas olha como, que não é fácil. Olha como é louco isso daí. Quando ele trabalhava em hotel, porque um dos conceitos do lazer é a pessoa escolher o que ela quer fazer. Tá no hotel, uma programação de lazer, eu escolhi fazer isso por quê? Porque que dá mais prazer e tudo mais. Aí a galera que trabalhava com as crianças falava assim, me chamavam de Tatu. Pô, Tatu, peraí, então você fala que a criança tem que fazer o que ela quer. E aí quando a molecada quer jogar futebol, você fala assim, não, vai ficar só no futebol? Aí eu falei pra eles, bom, olha a estrutura que a gente tem no hotel. Eu tenho uma baita estrutura. De material, equipe, era, sei lá, 6 pessoas pra ficar com 10 crianças. Eu falei, cara, se o que vocês vão oferecer não é melhor que o futebol, deixa no futebol. Mas eu acho que 6 pessoas, com a estrutura que a gente tem condições de oferecer algo. Ele pode até ter uma certa... não, eu queria futebol. Tá, vamos fazer uma troca? Te dou o futebol depois. Vamos jogar isso aqui agora. Bate uma ansiedade, né? Do tipo assim, mas só experimenta aquilo que eu acho que você vai curtir, que você não tá então, vendo. Você não tá vendo. Isso. Só que aí tem a questão, tipo, se eu não fizer nada pra oferecer algo melhor, cara, vai ficar no futebol. Sabe, eu por experiência... Isso é intrigante, cara. No ensino médio, a força do futebol, eu queria ficar no futebol. Culturalmente. Né? Podia ser futebol, basquete, qualquer coisa, tipo, matar aula pra jogar Counter-Strike, que acontecia quando eu tava no ensino médio. Manja. Então, assim, acho que é uma série de... por isso que eu reforcei o meu trabalho em 4 grandes conceitos, teorias, pilares, o nome que vocês quiserem dar para isso. Cara, a teoria U, de aprendizado organizacional, sim, né, do professor Otto. Tem uma frase dele, cara, incrível, que eu sempre falo, né? Essa frase, que é: a forma segue a consciência. Isso é muito importante pra mim, né? A forma, inclusive do meu corpo, cara, segue a minha consciência de como eu vou tratar o meu corpo. A forma dos meus relacionamentos humanos segue a minha consciência de como eu vou tratar isso, né? Então já volto a falar da teoria que é importante. Aí tem as estruturas libertadoras, que eu dei até em sala de aula ontem, né? Um formato de trabalhar também... dar a opção dentro do ambiente corporativo de todos participarem do evento, né? De qualquer evento que seja. Então já são 2 coisas que eu trabalho muito forte. Aprendizagem autodirigida, né? Que ela embarca tudo isso. Eu acho que ela é muito importante, muito mais para mim do que para o outro. É a forma como eu lido com o meu próprio processo de aprendizado e como eu transmito isso, né? E a mediação de aprendizagem, cara. O professor Roy Forst. Ele trabalhou, na época da Segunda Guerra Mundial, tá, com crianças que saíram do campo de concentração. Cara, e ele era um cara que falava
que todo mundo tem a capacidade de aprender alguma coisa. 100% das pessoas. Ele acreditava muito isso. Então, o instituto dele lá em Israel trata especificamente desse assunto. E aqui eu passei por uma imersão de 3 dias, cara, no Senac, que eu fui contratado para dar um curso de liderança dentro de uma indústria. Eu fui contratado pelo Senac. E foi muito bacana, porque foi um curso no 3º turno da galera. Eu dava aula para eles dentro da indústria, das 2 às 6 da manhã, todo dia. Era muito louco isso, mexia com o meu organismo. As aulas eram das 2 às 6 da manhã? De segunda a sexta. E eu tinha todo minha vida natural, e final de semana mudava. Durante 6 meses isso aconteceu. E isso foi transformador para mim, né? E a mediação de aprendizagem, ela me trouxe a possibilidade de entender que todo mundo pode ter essa capacidade de aprendizado. Porém, a gente tem que lidar com isso, com um indivíduo a partir do mundo dele. Então, o trabalho da mediação de aprendizagem, de uma maneira bem simples, é como eu encontro o estímulo correto para o seu mundo, para aquilo que faz sentido para você. E eu tenho que trabalhar no retorno disso que eu acabei de colocar para você como estímulo. Porque se eu estou estimulando você vai me dar um retorno. E eu preciso ter a sacada de saber qual é esse retorno e o que eu faço com isso para gerar um novo estímulo. Aí o processo de aprendizado ele começa. Sim. Real. Só que a gente faz isso 1 a 1. Quando eu comecei a estudar essas 4 coisas, cara, o que eu tô fazendo no palco da universidade, né? Sendo o rei da lousa. A informação. Nada a ver. Isso não faz sentido pra mim. E continua não fazendo sentido pra mim. E como é que a gente faz isso? Eu sei que é uma coisa impossível. Mas quando eu fiz a minha transição de carreira, o que a gente trouxe pra Boylicen, o que a Boylicen faz hoje, é procurar olhar pro indivíduo. A educação do indivíduo, que a gente possa fazer isso 1 a 1. E a gente consegue esse mecanismo, né, dentro desse framework do Canvas de liderança e aprendizagem, que foi algo que eu fiz também com a minha, que eu descobri isso depois, né, com a minha capacidade de aprendiz autodirigido, de criar um framework para que cada um possa encontrar a sua própria trilha de aprendizado. E vai chegar uma hora que eu falo, cara, você tem que pegar esse papel, que é um sulfite A4, assim, com as informações, que ele pode aprender o que ele quiser. E ele vai se identificar naquela jornada. O meu sonho é, cara, legal, e aí você fez e tal. Beleza, agora rasga isso. Não precisa mais disso. Que você internalizou o seu processo de aprendizagem autodirigida. Mas, por exemplo, tenho certeza que para quem é raiz da aprendizagem autodirigida, nem o framework precisa utilizar. A vida real não é assim. Né? As pessoas ainda precisam de caminhos. Eles precisam de uma tela, eles precisam de linha, de espaço. Às vezes, olha que engraçado, cara. Quando a gente vai aplicar, isso eu tô falando para executivos, hein? Eu falo, vamos preencher esse campo aqui? O cara fala assim, professor, mas o campo aqui é muito pequeno para escrever. Quando o cara fala isso para mim, você já percebe como foi a vida de estudante. Sim. Né? O que eu tenho que trabalhar? Cara, eu tenho que traballar especificamente aquilo que eu estimulei. Sistematizado do começo ao fim. Exato. Eu só falo, cara, você pode utilizar o verso da folha, você pode pegar o... Pode, cara, fica à vontade. Tô limitado àquela coluna. Não, presta atenção, eu vou explicar. Perguntas do tipo, preciso pular linha, né? Exatamente. Cara. Quais são as regras? Eu estou falando de um cara de 40 anos de idade, né? Que é executivo de minha empresa. Eu acho que é muito louco. Isso que você falou, Beto, é muito louco, porque assim, você não tá isentando o professor, o mediador, sei lá o nome que a gente queira dar, o educador, de tomar decisões. Então, peraí, eu vou tomar uma decisão pro aluno, pro estudante, pro meu mentorado, sei lá pra quem que é. Só que o próximo passo não vem da minha escolha. O próximo passo vem da devolutiva que eu tenho dessa relação. Porque senão fica assim, não, eu tomei o próximo passo, foda-se que você vai devolver pra mim. Eu vou ter o segundo passo. Foda-se que você vai pro 3º passo. Então, que hora que tem essa conversa? Que hora que tem essa conexão? Muito vigotskiano isso. Mas de tipo, peraí, eu tô fazendo umas paradas aqui e tô cagando porque que a pessoa tá devolvendo pra mim, eu tô cumprindo tarefa. Exato. Tá, essa aprendizagem existe nesse momento? Né? Se não tem ligação alguma entre o que você tá... Beleza, eu te dei uma informação, te dei um estímulo. O que você fez com isso? Eu não sei. Eu não me importo, porque minha preocupação é dar o segundo passo. Independentemente de onde vai esse passo, para onde vai esse passo. Então acho que essa relação de trabalhar na devolutiva é muito louco, que é uma coisa que a gente, quando a gente vai fazendo trabalhando com as empresas,
A gente até fala com quando a pessoa nos contrata, a gente fala assim, ó, é meio que stand-up. Eu sei como começa, eu tenho uma linha de raciocínio. Só que pode ser que no meio do caminho surja algo do grupo que você não tá preparada pra ouvir. Perfeito, é isso aí. Então, tipo, e o que eu faço? Porque aí, enquanto empresa, eu tenho que dar conta da demanda do grupo, só que eu também tenho que dar conta da sua demanda, que você me contratou. Então a gente tem que fazer, então tá, vamos conectar esses dois conteúdos aqui pra poder seguir, né? Porque no final do evento eu quero o quê? A galera fala, porra, foi do caralho esse evento. E a pessoa que me contratou fala, porra, foi do caralho esse evento. Beleza, consegui agradar os dois públicos que eu preciso ali, né? Ô, professor, falando nisso do autodirigido, até mencionar aqui a professora Angélica, que ela gosta muito desse autor, do Vygotsky. É uma relação, não é hegemônica, mas tem coisa acontecendo sobre o estudo da neurociências e a teoria vigotskiana. Então, Vygotsky morreu antes do conceito da neurociência começar a entrar em pauta. E tem essa relação direta da mediação. Então, é como se a teoria do Vygotsky, a ideia dele fosse o sujeito aprende com outro sujeito. Então, o que algumas teorias chamam de ambiente, ele chama de pessoa. Então, é como se o ambiente não tivesse significado, se não tivessem pessoas nele dando significado para o ambiente. E eu acho que tem uma relação direta, e ele usa esse termo, mediador. É como se não fosse um facilitador em si, é como se ele mediasse mesmo aquela coisa de eu tenho conhecimento, você também tem conhecimento, não necessariamente numa perspectiva construtivista, porque daí entra num conflito epistemológico, ela não gostava muito, mas exatamente nessa coisa do você vai trazer tudo que você sabe, né? E eu ali, tendo experimentado mais aquilo por uma relação tanto de convivência quanto de tempo de vida, eu vou pegar isso e vou devolver pra você, da minha perspectiva, e junto nessa coisa que provavelmente vai chegar um tempo que eu não sei mais quem é que tem mais conteúdo na coisa. A gente tá começando a montar uma coisa totalmente nova. E como você, que é o interessado nisso, provavelmente em algum momento vai gerar esse insight de, entendi. Entendi mais ou menos onde é que eu tenho que ir, o que é que eu gosto, o que é que queima aqui dentro de mim, ou seja, dopamina. E eu acho que valeu a pena, porque eu fui escutando vocês e conversei com a professora essa semana. Falei, cara, olha que intrigante. Porque eu gosto, professor, de buscar, sabe, respaldo no que é que está sendo produzido. Pra falar, isso é muito legal e olha o que tem. Onde é que a gente pode apoiar, sabe, pra galera falar, peraí, mas tem muita gente falando disso. Ah, legal, vamos trazer esses conhecimentos então. Não tem, é só de boca. Putz, aí eu fico meio encanado, sabe, mas só de boca. Mas olha o que tem. A hora que você traz conteúdo e fala, caraca, isso é muito rico, é muito forte, é firme, sabe? E não é uma certeza absoluta, mas é gente se preocupando em trazer coisas. Alguns talvez tenham mais prática em pesquisar, em embolar artigo, em embolar pesquisa, e outro fala, entendi e aplica. Aí eu acho que essa coexistência, né, provavelmente é o conceito de equipe, né? Pô, eu sou muito bom em digitar, eu sou muito bom em falar, que foi mais ou menos o trabalho que a gente fez, de certa forma. Eu acho importante, eu gosto disso, tô tentando aproveitar esse espaço para, olha como é que eu interpreto a nossa conversa. E quando você lê o essencial, quando você for ler, né, o essencial da teoria U, que você já disse que você vai ler, que você vai buscar, eu tô com você ele vai aqui, entender isso, cara. Porque a teoria U, uma das teorias que eu uso, uma das que eu mais estudo, e eu Chalmers. gosto, isso é uma outra coisa que eu gosto também, né, cara? Eu reduzo o meu escopo, eu reduzo a minha fonte, só que eu vou profundamente nessa fonte. Então eu leio os mesmos livros, cara, há muito tempo. E a cada vez que eu leio esses livros, eu vou aprofundando nele, né? Eu mergulho nele. E eu aprendi isso também com a teoria U. Porque a gente fala muito da ponte entre o saber e o fazer. Beleza, cara. No empreendedorismo, como é que é isso? Eu construo a sua ponte entre o ponto A e o ponto B. Senão você vai se perder no abismo, né? Galera de inovação fala muito sobre isso. Como se a ponte fosse reta e fácil, exato. simples. Cara, pro educador, é o contrário. Cara, eu vou fazer você descer no abismo. Porque lá é que mora a realidade, né? Mas é muito louco, porque isso aí vai entrar num assunto recorrente legal. Que a gente tem aqui. Acho que em todos os episódios, todos os podcasts, a gente chama esse assunto. A galera não quer ouvir isso, né? E tipo assim, não, eu vou levar você até as profundezas da aprendizagem. Tipo, você vai se fuder gostoso, mas aí você vai sair de lá foda. Vai sair de lá bom. Melhor do que quando você... Não, a galera não quer sofrer. Isso além de contra-intuitivo, é contra a evolução, cara. Porque machuca, desgasta. Exato. O cérebro quer poupar energia e quer ter uma grande recompensa. Por isso que é muito mais fácil chegar em casa cansado, sentar falando, vou dar uma lida. Daí você coloca aquela série sua, baixa o poder cognitivo, baixa a necessidade cognitiva, você assiste um episódio, 2, achou um chocolate na geladeira? Adeus. Tem uma pipoca fácil ali, ou seja, o alimento que tiver mais fácil naquele momento, até eu me sentir saciado de tanta dopamina imediata, e falar, mano,
Eu sou muito bosta. Aí bate a culpa. Pô, devia ter feito mais pela minha vida. Um amigo meu chama de sofazão do mal. É. Na hora que você entrou no sofazão do mal, já era. Você Mas se aí, perde nele. mas como é que é pra você Não que não seja importante, só falando isso, né? Esse momento de descanso, não é isso? É que a ausência de planejamento talvez sobrecarrega o sofá. Então, mas é que, de novo, que a gente falou várias vezes, é que a maioria das pessoas não, muitas pessoas vendem essa facilidade como tipo, ó, eu vou te ensinar o caminho direto, sem passar por todos os problemas, com baixo esforço. porque esse é o meu papel, porque eu aprendi isso, então eu vou te ensinar o caminho das pedras. Não, mano, a gente tem que passar nas pedras juntos, a gente tem que aprender todos os... E vende, né, cara? Porque daí você faz o Pix pro cara, agora só tem o trabalho de compartilhar, e se você vai dar certo, você não foda-se. Aí o que acontece? Aí Ensina tem um monte de gente ensina o que caminho vem. reto pra você. É. Só que você vai com outro veículo, não é o mesmo que o meu. E o seu veículo não dá pra você ir reto. Ou não dá pra você ir na mesma velocidade. Eu falo assim, putz, eu sou um bosta. Eu não consigo fazer o que o cara fez. Ou o que a maioria das pessoas fez. Isso aí, Começa a vir uma entendeu? frustração. E aí a pergunta é, como você lida com isso, tanto na formação dentro da universidade hoje, com os alunos, né? Que aí apesar de ter um aparato, um conhecimento geral dentro das organizações, ali, pegando no caso da psicologia, você tá ali pra trazer isso pro mundo da psicologia, né? Para os alunos. E como lidar com isso dentro das organizações. Né, de modo geral, porque essas pessoas que a gente tá falando, elas estão lá, né? Estão na universidade, estão nas organizações, estão em todos os lugares, estão nas escolas, enfim. Eu procuro aplicar justamente o que eu estudo e trabalho com essas teorias. Então, no caso da teoria U, como a gente começa a teoria U? Que a gente chama de co-iniciar. Então, é sempre com alguém. E quando a gente fala de aprendizagem autodirigida, não significa que eu vou fazer sozinho. Porque eu preciso mostrar para as pessoas o que eu falo, então, dentro da universidade. Cara, se você vai se formar só com o que eu tenho para falar para você é muito ignorante, cara. Isso é foda, né, professor? Porque eu fico lá na sala, eu fico, caralho, velho, que eu tenho 39 anos, fazer 40. E foi a pergunta que você fez na primeira faculdade, eu tinha 20. Cara, eu comi alfafa, sabe? Alfafa com Ketchup, doce de leite. mostarda. Porque parece que a informação chega, aí meu cérebro precisa processar ela. Na hora que ele vai lá buscar conteúdo, é só futebol, é corrida, lazer, diversão, é bebida com a galera, saca? A hora que parece que a informação chega e fica assim, ó, ruído. Exato. Ruído, porque a minha história de experiências não coincide. E aí eu vejo a dificuldade e falo, caraca, mas foda, cara, tá lá na frente se comunicando, velho. Isso é terrível, isso a gente observa, né, cara? Eu falo, pessoal, eu vejo até o piscar tremido do olho de vocês. A gente percebe tudo que vocês fazem, toda a movimentação. Então a gente sabe que o que a gente tá falando para você não tá chegando em você. E que opção você tem? O que você vai fazer Muito com foda. isso? Né? Então a universidade é um pedaço desse tamanho, cara. O aprendizado informal provavelmente é um pedaço muito maior. Então o banco da escola é uma coisa, a relação com a tua microsociedade, que é a família é outra, a relação com a outra microsociedade, com os teus amigos é outra, com o futebol do final de semana é outra, com o lazer é outra. Cara, junta tudo isso. Junta esses saberes, né? Junta essas experiências. E eu não sei se eu fiz isso no primeiro dia de aula, que eu fiz a galera escrever a missão de cada um. Fiz, tá aqui ainda. Então, Se cara, precisar, tá aqui. eu sei exatamente a minha missão. Né? É isso. Então, eu lembrava se tinha feito com vocês. Né? Fez. E assim, é quem eu sou, quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades, então quais as habilidades que demonstram esses meus talentos e quais são os resultados que eu quero com isso, né? E quando eu escrevi a minha missão, e tá na segunda versão da minha missão, tá muito claro, cara. Pra mim, as experiências são fundamentais. Isso aqui que eu tô fazendo, cara, se você me chamar todo dia pra vir aqui, todo dia eu tô aqui. Quarta-feira que vem, gente. Temos um convidado. No finalzinho deixa aquele episódio. Eu mudo alguma coisa, mudo o penteado, né? Então... Ó, só comentar aqui, ó. A Flávia mandou uma mensagem aqui que... Ó, Flávia. A Flávia é a nossa fã número 1, cara. Assiste todos os episódios. Assiste legal, todos os cara. episódios. Que bacana. Ela falou, fantástico essa fala, né, o educador faz o cara descer no abismo, de ter que descer no abismo, né? Ela gostou muito da sua fala. E ela falou que a internet hoje em muitas situações, vem de uma visão de educação linear. Tem muita dificuldade para poder chegar onde quer. Isso. E eu tenho uma pergunta. Através da mentoria, essas coisas, para falar sobre empreendedorismo, ou se não, né, permear caminhos aí e tudo mais, qual que você vê que é a dificuldade maior das pessoas? É tipo assim, quer pular etapas,
não quer fazer tal coisa, não tem disciplina, Não quer sofrer. não quer sofrer. Pergunta legal. Qual que é A a resposta é bem fácil, cara. Coragem. coragem? É. Porque eu falo que a coragem é a principal habilidade de um profissional, de um empreendedor, de um aluno, de qualquer pessoa, cara. Coragem para passar pelo processo de transformação. Coragem para pedir ajuda. Então hoje, inclusive, cara, a galera de RH das empresas, elas não falam isso, tá? Não é assim que elas falam. Ah, o perfil, preciso de coragem dessa pessoa. Mas tudo que eles falam, eu consigo resumir nessa palavra coragem. E eu percebo que as pessoas não têm coragem nem de pedir ajuda. Você falar essa exposição, se expor a coisa. Exato. Quando eu falo, pessoal, tô aqui, hein? A gente tem uma comunidade, né, de aprendizes. Pô, peça ajuda. A galera não tem coragem. Depois eles vêm no particular falar: ai, eu tenho vergonha, eu não tenho coragem de mandar uma mensagem lá no grupo. Que legal. Cara, é coragem. Então a gente precisa traduzir o que é essa coragem, né? O que é essa vontade de poder fazer alguma coisa diferente. E acho que isso aí, eu só acho que pegar Não, esse não, não. Os caras não querem saber. Eu ia falar, Dentro da psicologia, acho que isso tá dentro do mundo organizacional. Psicologia positiva, que está relacionada ao bem-estar no mundo organizacional, ele fala disso. Cara. Não vamos lidar só com o que fere, com o que dói, com o transtorno. A psicologia positiva é, cara, senta aqui. Você quer só se comunicar com o seu chefe? Aí vai buscar essa coisa do o que significa comunicação. Exato. Qual o pior cenário possível de você se comunicar com o teu chefe? O que pode acontecer? Qual o melhor cenário possível? Tem relação direta, tanto com a neuropsicologia quanto a psicologia cognitivo-comportamental. Mas mais nesse viés de vamos fazer pelo teu melhor, não em condições adversas, mas a partir daqui, ó, onde não tá ruim. Exato. A gente não trabalha com o que a pessoa tem de pior. Exato, ó. A gente trabalha com o potencial dela, com o que ela sabe fazer de melhor, com o que ela tem capacidade de transformar a vida dela a partir daquilo que ela já sabe fazer. Então a gente potencializa o que ela tem de melhor, né? Isso é a mentoria. Mas ela não pode fazer isso sozinha. Jamais. Então a pessoa, mesmo um aprendiz autodirigido, não pode fazer as coisas sozinho. É sempre com alguma coisa, que é com alguém. É muito isso sentido. que eu indico, né? Que a gente cria essa comunidade, nós temos uma comunidade hoje. Não, Joey, tem respaldo faz total na psicologia social. Porque você vai sozinho, você fala, beleza, entendi. A hora que te falta feedback, você é seu próprio feedback, fudeu. você fica sem chão, porque você não sabe mais quem é que tá falando. Uhum. Eu acho que faz muito sentido. Tanto na psicologia dos afetos, quanto na psicologia social. Tem esse respaldo. Mas eu acho que esse lance de mostrar, de tentar descer do palco, pelo menos pensando historicamente, é um processo relativamente novo. Porque eu acho que se não partisse dos professores, de alguém falar, peraí, eu não sou o dono da razão. Se a gente for voltar alguns anos no tempo, não existia esse feedback. Exato. Os alunos, amém, e já era. Então, a partir do momento que cria-se essa relação de, peraí, eu não sei tudo. Como assim você não sabe tudo? Não sei tudo. Então a gente pode construir não saberes juntos e saberes juntos. Exato. Né? A gente pode construir junto? Pode. Tem coisas que você não vai descobrir comigo, eu descobri com outra pessoa. Então o Cortella fala essa humildade pedagógica de, peraí, eu não sei tudo. E a gente vai ter que descobrir junto com outras pessoas. Se não parte dos professores, fica continua nesse caminho onde o professor detém o conhecimento, os alunos colocam esse cara num pedestal, aí esse cara, ele tem o conhecimento, ele não pode errar, ele é o super-homem, ele é perfeito, e você limita a possibilidade de novos aprendizados. Né? Então, por isso que eu fico pensando, às vezes, na época que eu fazia faculdade, quando eu fiz a primeira graduação, quer dizer, que foi a única, na verdade, se um professor chegasse e falasse assim, eu não sei tudo. Eu não sei como que seria recebido isso há, 20 anos atrás. Né? Ele falou, peraí, você não sabe tudo? Você é o professor, doutor da puta que pariu aí, com um monte de... O seu currículo tem, sei lá, quantas milhões de páginas. Você não sabe tudo? Então, peraí. Então, eu vim também de uma estrutura educacional onde o professor tinha que saber tudo. Né? Então, e perceber nisso... E aí, o que eu vejo? De novo, eu vou voltar para as organizações. A hora que tudo isso aí desemboca lá na empresa, onde o gestor fala assim, gente, eu não sei tudo. Como você não sabe tudo? Aí, de repente, acaba gerando esses conflitos. E que, pra mim, faz muito sentido pensar em o que a gente não sabe junto para descobrir dentro daquela equipe, né? Dentro daquela comunidade, independentemente se é dentro da universidade, dentro do trabalho, na minha casa, enfim. Como criar essas relações de aprendizagem.
A gente leva muito em consideração o perfil das pessoas, né? Então, isso está na minha missão, inclusive, né? Eu gosto das experiências porque eu quero entender quem são as pessoas, para eu poder trocar experiência com essa pessoa, pra poder trocar esse processo de aprendizado, né? E isso a gente levou para Boysen. A gente leva muito em consideração, né, os valores pessoais, como para mim, liberdade é um valor fundamental para poder ser um aprendiz autodirigido, que tem tudo a ver com a aprendizagem autodirigida, a liberdade e várias outras coisas. E a gente acabou trazendo, na fusão da Pamonha com a Boysen, a gente acabou trazendo esses valores da nossa equipe, das pessoas, e deixar um negócio bem concreto. Como, por exemplo, a gente usa 4 palavras e sempre a primeira palavra sozinha, ela não significa muita coisa. Como, por exemplo, liderança é um valor que a gente acredita ser poderoso, mas é só liderança? Não, eu posso liderar pessoas para fuzilar outras pessoas. Uhum. Então a gente usa a liderança positiva. Olha como o conceito amplifica, cara. Até a gente entender o que significa liderança e a positividade na liderança e como isso se constrói algo bacana, já é muito mais poderoso. Então a gente tem essas palavrinhas, né? Cultura, ela sozinha é uma coisa. Cultura de aprendizagem é outra coisa, cara, que a gente quer dizer, né? Segurança sozinha é uma coisa. Segurança integral, ou seja, segurança de eu poder ser quem eu sou. Segurança física, segurança mental, segurança para eu poder errar. Isso são valores dentro da nossa empresa, cara. Então, todos os nossos projetos de consultoria, nós levamos em consideração esses nossos valores. E a gente demonstra isso, né? Tecnologia é a quarta palavra. Mas a tecnologia sozinha, ela faz o quê? Tem que ser tecnologia que possa ser acessível às pessoas. Então, tudo está demonstrado no nosso dia a dia, nas nossas competências, nos nossos projetos de consultoria. Exemplo, a gente faz muito planejamento estratégico. Só que o Jonathan criou o planejamento estratégico ágil. A gente faz esse planejamento com todos de uma forma rápida, porque a gente pode colocar em prática rápido, a gente pode testar rápido, a gente pode errar rápido, a gente pode consertar rápido, a gente pode fazer de novo rápido, só que sempre acompanhando as pessoas. Isso é muito interessante. E na metodologia ágil, né, de gestão ágil, cara, a pessoa é o foco, não tem a ver com tecnologia ou com processo. Muito legal. Tem a ver, sim. Mas o homem, né, a pessoa é o centro de tudo. Não adianta se você ter uma metodologia muito bem pronta, mas quem que vai aplicar? Quem que é o centro disso? Não é o computador, não é o resultado, não, é a pessoa que tá ali que vai colocar isso em prática. É muito contemporâneo isso, professor. Não sei se o professor já ouviu o termo. Então, hoje a psicologia está nessa vertente da psicologia baseada em evidências. Ela está tentando desmistificar a necessidade de criar uma abordagem e pegar assim, o que é que a abordagem tem de bom e traz para o processo terapêutico. E agora o mais contemporâneo é a psicologia transdiagnóstico, que ela é focada na individualização da pessoa. Tem evidência para determinado tipo de coisa, mas para quais casos específicos? Se aplica no meu paciente, no meu cliente especificamente? Eu escuto essa sua narrativa e me vem direto essa percepção da individualização, não no sentido de individualidade. É como se o sujeito fosse único e singular, independente das semelhanças do contexto que ele está inserido. Então, partindo dele, das necessidades, dores ou qualidades, a gente faz essa investigação, faz esse tratamento e torná-lo autônomo, mais conhecedor de si mesmo. O que acho que resvala no autoconhecimento, que é dito há séculos. Exato. Por isso que a gente gosta bastante de trabalhar com psicólogos. Na nossa equipe, nós temos muitos psicólogos. Me dá 3 anos e meio. Aí é que não precisa, né? Aí que a gente fala que não tem essa necessidade. Porque a tua formação, por exemplo, ela pode ser direcionada a qualquer momento. Aí que entra o aprendiz autodirigido. Você não precisa ter o diploma, finalizar isso, entendeu? Cara, o teu conhecimento tem valor. E olha que louco isso, porque eu, de novo, como é uma mudança de pensamento, uma quebra de paradigmas, justamente no lance de, mas peraí, você é formado em quê? O que você é? Tipo, onde eu desqualifico o que você sabe e eu quero saber qual o carimbo que você tem. Exato. Né? E aí eu vou trazer a fala do Léo Costa, que quando ele foi fazer o doutorado dele na Austrália, ele falou assim, cara, a última coisa que me perguntaram lá era qual era a minha graduação. Eu comecei, quando a galera falou que ele era fisioterapeuta e tal,
Ele é fisioterapeuta. A última coisa que perguntaram pra ele é: você é formado em quê? E eu percebo que ainda muitas coisas se mudaram, né, a respeito desse comportamento. Mas ainda assim fica aqui, mas peraí, você é formado em quê? O que você fez? Por que você tá vindo aqui falar pra mim disso? Mas por quê? Qual que é o seu caminho? Que faculdade que você fez? Exato. Né? E aí traz, não, eu tenho a obrigatoriedade de ter um carimbo de alguma coisa. Definir E aí, o sujeito pelo que ele fez, né? cara. Não Então, pelo quando eu sujeito escuto em si. essa fala, tipo, mas peraí, o que você sabe? Qual que é o seu conhecimento? Qual que é a sua história? Isso Não daí, preciso do teu puta que... diploma. É. Cara, eu terminei o meu mestrado há 20 anos atrás. Ele tem algum significado pra mim hoje? Nenhum. Zero. Uhum. Zero. Não significa nada isso pra mim. Significou naquele momento. Uhum. Mas significa que eu tive uma experiência na minha vida. Então, quando a gente Sim. fala de mentoria, ele serviu... porque a gente também... eu estudo bastante essa questão da mentoria. Tem um livro chamado Cicatrizes, que fala sobre isso, cara. Eu adoro, né, falar de mentoria, quando aborda esse assunto das cicatrizes. Porque o mentor é aquele cara que tem cicatrizes, né? O que é a cicatriz? Sim. Você passou por aquilo já, então você já teve aquela experiência e aquela ferida, ela se fechou. Mas ficou a marca em você. Uhum. Eu adoro, né, cara, essa analogia da cicatriz com o mentor. O mentor é o cara que tem muita cicatriz. E a história de vida da pessoa, ela é fundamental. Ele é muito mais importante do que o diploma. O diploma faz parte da história de vida dela. Sim, com certeza. Porque a gente paga um perrengue do caramba pra terminar uma dissertação de mestrado. Sim, ponto. Acabou aquela história. Isso daí é importante. Ele te traz experiências, te dá qualificações para uma determinada coisa, né? Agora, as cicatrizes, o tanto que as experiências, o tanto que a gente já errou, isso também tem um valor que não tá no papel, não tá Sim. não tem como certificar e carimbar Não isso precisa, daí. não precisa ser polarizado, né, professor? Eu tenho mestrado. Ótimo, vamos pegar isso. Excelente. Mas isso não te define. Não. Eu acho que o que é que você fez é importante. Então, eu acho que a pergunta, assim, vou perguntar com mais carinho. Eu quero saber o que você fez, mas eu não quero olhar só pra isso. Uhum. Né? Acho que essa coisa, a conversa não precisa terminar ali. Exato. Às vezes essa conversa, né, as conversas rápidas, elas ficam... Eu usei essa palavra na aula, foi incrível. O professor falou assim, o que significa isso? Ela é claudicante, ela é incompleta, sabe? Então a conversa é tão rápida, e aí a gente sai os dois e fala, não tenho certeza do que a gente falou. Porque faltou, falar, senta aí, eu quero saber mais, me conta mais disso, né? Vamos dar mais corpo, mais robustez. A superficialidade do Exato. mundo hoje. Tudo, né? É a questão da ponte. Então, a teoria U, ela quebra... Eu sem querer, foi Pra voltar na teoria U, cara. Pra voltar nesse ponto. Então você que tá em Exato. casa ficou perdido na teoria U, vamos voltar nela agora. Vamos lá. Exatamente. Vai, pesquisa aí Perfeito, também. Cara, acho que é isso, exatamente, né? Acho que esse símbolo do fica perfeito. As relações, elas podem ser superficiais, o conhecimento pode ser superficial, a aplicação do conhecimento pode ser superficial, tudo pode ser superficial. Como o contrário também é verdadeiro. Tudo pode ser movimentado de uma outra forma, né, cara? Profunda, Com mais complexa. profundidade, né? E isso, a minha crença, aí está a evolução do ser humano. Só que ela é dolorida, né? Por isso que as pessoas Sim, sem recusam a fazer dúvida. isso. A gente fala de liderança muito hoje. Quem hoje deseja, na real, ser líder de pessoas? Cara, tem que catar a galera. Provavelmente a pergunta é, tipo, quanto que eu vou ganhar com isso, né? Mas o medo é tão grande do que ele vai enfrentar que nem o valor monetário hoje Às vezes encobre. Eu Sabe acho que aquela- de sopetão, quero. Vamos mas lá, agora deixa eu explicar o que você vai ter que fazer. Isso. Tá, puta que pariu, Professor, não quero mais. Eu quis- Não, mas eu vou te pagar tanto. Não quero saber quanto você vai me pagar. Eu não quero mais. É aquela comédia, assim, né? Eu acho que de sopetão é aceito pelo status também. De, tipo, eu sou líder? Sou líder. Mas você sabe que ser líder você vai ter que... Significa ascensão na Isso. carreira. Eu posso cortar seu braço por R$ 1.000.000, sabe? tipo É coisa isso. assim, qual que é o seu valor pra assumir isso? É isso que foi nesse ponto que eu quis tocar. Tipo, quanto eu vou ganhar, assim, mas quanto mesmo? Pro cara ficar, cara, puta, é muito dinheiro, hein? Será? Porque acho que fere, né? Assim, Eu vou trocar minha liderar, saúde quanta por quanto? responsabilidade eu tenho? Quanto que eu vou perder da minha sanidade, né? Do meu tempo, da minha família? Sei lá, a quantidade de pensamentos que E que de modo geral é isso, né, nas empresas. Tipo, peraí, você vai ganhar... Pra você ser responsável por essa equipe, você vai ter eu te pago tanto pra você sofrer. Pra você ficar loucaço. De repente o cara Porque o líder tá entre ali, né? Tá entre a grande chefia, né? O dono e os seus liderados. Mano, ele tá numa bomba no meio ali, ó. Que vai chegar por baixo. Ele é o vai chegar hambúrguer por do cima. sanduíche, Ele é o cara. hambúrguer. Sim. É isso. Não é? Professor, eu acho que é tipo o professor na sala de aula, de certa forma. Porque é o cara que é metralhado, a galera não tem noção do que tá falando.
E quem conhece o líder intimamente? Fala, nossa, eu detesto o cara porque ele não me dá tal feedback, eu mando mensagem pra ele, a mensagem não volta, ele repete pergunta. E você fica, cara, esse cara é o alvo de um monte de gente. E aí eu ia falar sobre a relação da aula online. Me parece que o aspecto positivo da aula online é que eu e o professor, eu não tenho meu grupo social. E eu trabalho, comentei com você ontem sobre a pesquisa que foi feita em relação aos meus comportamentos, tomadas de decisões e a minha influência social. Cara, a gente é muito suscetível, professor. Aí você tá ali, e às vezes eu escuto minha mulher, escuto sala de aula e as minhas experiências. Você tem um pensamento, daí as fontes que você confia, isso tem uma atividade eletroquímica no teu cérebro, emite uma opinião, você fica, pô, verdade. Você completa uma lacuna e com uma verdade que nem é verdade necessariamente, só precisava que alguém te dissesse isso. Aí você formou uma opinião, que você não tem certeza sobre aquilo, porque você não foi a fundo. Aí você crucifica alguém ou qualifica alguém. Assim. Rapidão. E come um pão de queijo depois. Saca? A gente tem uma atividade que é muito boa, que faz as pessoas passarem por esse status de Aquela líder. cadeira elétrica? É. Que ela tem que dar atenção para mais 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, e essas pessoas vai bombardeando e ela vai dando atenção, aí depois a gente traz o feedback junto com eles ali, mas e aí, como foi a atenção? Você conseguiu dar atenção para elas? Foi a atenção devida? E aí tem um outro olhar. Você viu que às vezes você quer falar com a outra pessoa e ela não tá te dando atenção, por quê? Ela tem que ouvir mais uma outra pessoa, fazendo outra coisa e tudo mais. É uma atividade muito boa que explica um pouco essa coisa assim, vamos ter calma aí, tanto do líder, você tem aí as pessoas para você dar atenção, e também dos liderados e da chefia. O cara tá sendo bombardeado por todos os lados ali, calma aí, vamos respirar, vamos ver o que tá acontecendo. Não sei se faz sentido, mas numa época de constante crescimento de informação, e onde o tempo ele é cada vez mais, não que ele é escasso, porque o tempo é o mesmo para todos. Mas a gente vai ter que preenchendo cada vez mais nosso tempo com mais informação e mais tarefas, de certo modo, considerar o outro, ou, ao invés de eu ir eu não quero passar pelo vale lá, eu quero ir direto, porque eu vou direto aqui, e aí, tenho mais tempo. Às vezes, não é nem um lance de tipo, eu não quero sofrer. Não, eu quero fazer mais coisas ao mesmo tempo. Eu quero ter mais disponibilidade de tempo para conseguir, ao invés de fazer uma pós na minha vida, fazer 8 pós. Aí, ao invés de eu pesquisar tudo, eu vou no Google, no ChatGPT e faço tudo por lá mesmo. Isso, dane-se. Né? Então, aí você tem algumas facilidades que a tecnologia nos trouxe. Por outro lado, tem algumas devolutivas. Peraí. Você acaba se tornando um especialista de matéria Você lê só a manchete. E aí? Não sei, eu li a manchete. Você viu que aconteceu isso? Você sabe mas você viu? Não, eu não sei, só li a manchete. Não sabe nada, mas sabe sobre tudo, né? Cara. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Quem prepara o líder para ser líder? Jesus. Pergunta de religião. Que religião você é? Em que você Líder acredita? dos líderes. Jesus. Do nada. Porque não tem isso, sabe? Eu adoro, viu? Se Deus quiser. Se Deus Porque eu não sei, é um parênteses, tá? A pessoa emitiu a opinião dela hoje assim. Nossa, você viu a mulher do Kaique Brito? Largou dele. Falei, Kaique Brito, o mesmo que foi atropelado semana passada? Que ele descobriu naquele vídeo que ele tava se relacionando com as pessoas e terminou. Eu falei, viu? Foi um livramento pra ela. Eu falei, então o cara precisa ser atropelado. Caramba. Pra aparecer na imagem, eu falei, é assim que Deus trabalha. Então, por favor, por me ausentar. Bom, respondendo a pergunta, eu acredito que todos têm a capacidade de aprender alguma coisa. E aprender o assunto liderança não foge da regra, né? Dessa regra, especificamente. Mas tem que ser feito de uma maneira séria. Mas a primeira coisa é, a pessoa tá afim. Né? Se a pessoa não tiver afim, pronto, já tira. Sabe onde tá entrando. Aquele negócio, né, cara? A gente fala das competências, que é formado pelo tal do chá, né? Todo mundo fala sobre isso, conhecimento, habilidade e atitude. Cara, eu sempre vou na atitude. Todo mundo fala, vamos desenvolver as competências dessa pessoa? Tá, então vamos pegar o azinho lá da atitude. Primeira coisa, ele tá afim disso. Não tá, porque ele pode ter o conhecimento que ele tiver, a habilidade que ele tiver. Se ele não tá afim de fazer, ele não vai fazer, ele vai ficar sentado e não pronto. Vai mexer um pauzinho, nada, né, cara? Então, no caso da liderança, ele precisa estar num projeto, num programa de desenvolvimento de lideranças. Se ele estiver dentro de uma empresa, essa organização precisa criar esse programa de maneira séria e competente. E eu acredito muito que, além de ser um programa sério e competente,
A gente precisa trazer o papel, de novo, das mentorias, que isso foi muito famoso nos Estados Unidos, né, dos mentores, das pessoas mais velhas, trabalharem com os mais jovens que estão entrando, né, as mais experientes, trabalhar com a pessoa com menos experiência. Então, uma liderança forte é aquela que vai passar por experiências, e ela vai ter apoio, e ela vai ter ajuda, inclusive integral, que é a questão da saúde física e psicológica da pessoa, para ela enfrentar os desafios. Mas pergunta, quem é que faz isso? E aí o que eu percebo em alguns casos são pessoas que, elas são boas no que ela faz. Então você é bom nisso, eu vou colocar você para ser o coordenador, ou sei lá, o chefe de um setor, que independentemente do nível, você está liderando uma equipe. É uma coisa que até a gente comenta às vezes, você perde uma ótima pessoa que cumpria aquela função, né? E ganha um péssimo líder. Exato. Né? Aí tem que mandar o cara embora. Porque às vezes a pessoa não tá. Às vezes ela até quer, né? Tem atitude, mas aí como é esse desenvolvimento integral desse indivíduo para que ele de fato seja um líder? Acho que saber fazer é importante. Mas se ele não tem as atitudes que um líder deveria ter, né? E eu nem sei quais são elas, porque de repente aqui são algumas, tem algumas que permeiam todas, mas aqui tem que ser de um jeito, com esse grupo tem que ser de outro jeito, entendendo também a individualidade de cada um. Aí acontece isso. A pessoa, putz, eu quero ser o líder. Você quer? Quero. Você vai ganhar mais? Vou ganhar mais. Tá, quanto? Beleza, vai lá e a pessoa entra no olho do furacão, não dá conta, e aí o que faz? É mandar ele embora. Já é, exatamente. Aí fica frustradaço. Isso é foda. Porque não depende só do sujeito, né? Não, de jeito nenhum. E eu acho isso muito interessante, porque tem a relação do que é que você tem a sensação de controle e o que é que você não tem controle. Não é nem uma questão de opção. Né? E você tá sujeito. E quanto mais exposto você tiver, a liderança me parece que tem essa conotação, esse estereótipo de exposição. Você vai estar exposto a provavelmente situações que não estão no seu controle. Você vai ter que dar conta, talvez, de tentar controlá-las o máximo possível. Ou falar, isso é muito mais do que eu imaginei que eu pudesse manusear. Não tem uma relação disso também? Eu gosto muito da liderança situacional. É uma das teorias que as pessoas mais estudam, né? Mas eu acredito sempre simplificar coisas não significa, né, ser simplista, né? Eu gosto muito de trazer para que as pessoas possam entender esses conceitos. A liderança situacional, eu acredito muito que essa é uma grande habilidade do líder. Dele, primeiro, se reconhecer, né, qual é a situação dele como indivíduo, né, como pessoa, como profissional, né, as competências dele. Ele reconhece os outros, ele reconhece o indivíduo para depois reconhecer o grupo, para depois ele reconhecer o time, e ele reconhece a situação. Onde eu estou, que momento eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho integralmente agora consciência de quem eu sou, do que eu estou fazendo aqui, com quem eu estou falando, por quê, em que ambiente. Integral, mas eu não penso sobre isso. Né? Só estou nesse momento por conta da atenção plena que a gente falou, que eu estou a todo momento tendo atenção plena. Então, liderança situacional ele se reconhece o meio onde ele está, ele reconhece as pessoas com quem ele vai trabalhar, ele reconhece essas relações interpessoais e ele reconhece o que precisa ser feito. Cara, precisa mais que isso. É só isso, gente. Você que prestou atenção, né? Você não prestou atenção, volta uns 4 minutinhos atrás e é isso, cara. 5 práticas para o líder perfeito. Boa. Cara, vamos escrever um livro. Eu acho que ia ficar chateado, ligado? Milionário. A galera vem, você escreve meu livro, só aqui, eu escrito 5 práticas e meu nome lá embaixo. Pô, tô ganhando dinheiro, mas não era isso que eu queria dizer. Porque é um processo, né, cara? É um processo e eu acho que esse processo, ele em alguns momentos, ou em muitos momentos, ele vai ser doloroso. Ele vai ser tipo, putz. Porque quando a gente fala se frustrou. Cara, eu imagino que em muitos momentos, você, Beto, nesse processo, fala, putz, não saiu como eu queria. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou desistir? E aí, tendo uma rede de apoio, pessoas que fazem parte, por isso que eu acho que a importância de ter alguém na aprendizagem autodirigida, de opa, peraí, calma. Não é sempre que vai dar certo, ou eu não sei quais são as suas expectativas sobre tal coisa, mas é importante ter alguém que vai dar esse suporte, né? Então, de novo, quando a gente tem muitas pessoas vendendo facilidade, e pode ser que alguma pessoa consiga chegar do ponto A ao ponto B sem passar pelo vale do lá e tranquilo. Só que a possibilidade de não conseguir é muito grande.
E aí a pessoa de novo fala, putz, eu sou um imbecil. Eu não dou conta. Isso não é pra mim. Quando faltou só alguém que tivesse um olhar mais carinhoso para aquele processo, né? Mais cuidadoso para aquele processo. E você já falou rede de apoio. É isso que a gente precisa, cara. Sim. Quando a gente fala de comunidade, criar comunidades de aprendizado, é isso. Tem, inclusive, abrir um projeto de extensão na universidade lá esse semestre para a gente criar comunidades de aprendizado em ambientes da saúde que não sejam particulares. Então, a gente pode trabalhar com hospitais filantrópicos e tal, para entregar para essas pessoas também um lugar seguro para elas poderem se autodesenvolver. Só que é um trabalho difícil pra caramba, não vai ser feito num semestre só, a gente vai levar outros semestres, mas a rede de apoio é fundamental. Como é que a gente cria isso? As famosas comunidades. Comunidades, no nosso caso, de aprendizagem. E é difícil pra caramba te manter, porque a gente precisa inclusive de uma liderança dentro dessa comunidade. Né? As pessoas, ou várias lideranças, não só uma, tá? Pra gente manter aquecido, né? Para as pessoas conversarem, se encontrarem, trocarem ideias, né? Trocarem o sofazão do mal em alguns momentos para estar lá na comunidade, que é a comunidade online que a gente tem, né? Ou se não para se encontrar no espaço físico também, né? Então essa rede de apoio, eu acredito muito nisso, cara. A possibilidade da gente evoluir a partir dessa Passa rede. por aí. Cara, sinto informar, mas está acabando o nosso tempo. Não! Está acabando o nosso tempo aqui, então vamos lá. A gente tem mais 10 assuntos em 5 minutos. Mentira. Vamos lá. Pergunta rápida. Uma palavra. Liberdade, existe, tá ligado? Vamos lá. Ping-pong da Maria Gabriela. Perguntas. Tem alguma pergunta aí? Não, aqui não tem mais. Acabou as perguntas. Está zerado de perguntas. Michael? Desculpa, cortei você, André. Não, eu é isso. Cordial, né? Muito. Desculpa. Desculpa. Se fizesse direto. Essa desculpa só não vai valer nada, hein? Desculpa direto. Acho que o Roberto pode falar pra gente aí, passar seu contato, deixa seu contato, tudo mais, quem pode procurar, quem não pode. Quem não pode é legal. Quem não pode. O Adilson aí que tá dando dinheiro pra ele. Ó. Gerente dos bancos, tenha conta, por favor. Quem não pode é importante. Eu nunca pensei nisso. Ó. Fala, quem não pode me procurar. Legal, gostei dessa. Quem não pode é importante. Que não pode mais Sensacional, Porra, a lista, aí o cara saca uma lista enorme. telefone para contatos e pra quem não pode. Cara, pode ser de diversas formas, assim, realmente, trocar uma ideia. Primeiro, assim, eu fisicamente eu fico na Universidade Anhembi Morumbi, né, na Pamonha de Ideias, que é o braço da Boiling Sem Consultoria ali, pra gente trocar uma ideia, bater um papo, né. Aqui tem uma agenda realmente bem encaixadinha, que nem Lego, assim, né, precisa fazer isso. Mas pode me procurar pelo Instagram, que é Beto Almada Leitão, tudo junto. Né? Pode me procurar também, Roberto Almada Leitão, no LinkedIn. Também uso bastante hoje LinkedIn. Tô usando, né, o LinkedIn como ferramenta de comunicação. E o Instagram, e até eu sei que uma coisa, poucos fazem isso, né? Por e-mail também, né, cara? Mas pode mandar um e-mail também. Cada um tem sua rede social de estimação, né? É. Eu uso o Instagram, o Pop usa o Tinder. E é André Dias da Costa no Tinder. E ficava... Pior que ele usa mesmo. E o e-mail é roberto@boilicem.com. É isso. Ótimo. Professor, é esse o livro? Cicatrizes, exatamente esse. Desafios de amadurecer no século XXI. É legal. Olha só. O cara que Show. entende Sidney muito. Oliveira. Cara que entende muito sobre mentoria para jovens. Os maiores especialistas em mentoria para jovens. É uma metodologia dois bem já, legal. Duvido você comprar 2 de agora, hein? Papinho. Bom, pessoal, então, muito obrigado pra você que ficou até agora assistindo a gente. Ficou com dúvida de alguma coisa? Assiste de novo. Comenta aí. Qualquer dúvida, manda pra gente no Instagram, no WhatsApp, no comentário aqui do vídeo. Beleza? É isso. É isso? É Legal isso. demais, cara. É isso. Obrigado, Muito professor. obrigado. E teremos a parte 2, gente, em breve. Muito Ótimo. massa. Valeu. 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 Tchau, E até tchau. a próxima, Valeu, galera. gente. Obrigado. Um brinde. Tchau.